Olá pessoal, bom dia. Aqui começando mais uma semana. Bem-vindo a todos vocês que estão assistindo. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana, um bom feriado, né? Que foi aí ontem, dia da independência do Brasil, né? Isso, um feriado muito importante para todos nós brasileiros. Espero que vocês tenham aproveitado o descanso e vamos lá. Vamos começar mais uma semana de aulas, né? Aulas online com as nossas atividades. Explicando aqui rapidinho, gente, que vai ter uma pequena mudança aqui nas nossas aulas, certo? Como eu sempre falo, tem muitos alunos que estão com atividades atrasadas desde lá do começo. Ainda bem que esses muitos cada vez está diminuindo. Eu digo isso com muita alegria mesmo de dizer que muitos alunos que antes lá no começo não estavam fazendo nada, hoje já estão fazendo. Isso é ótimo. Infelizmente ainda não é todo mundo. Então, para ajudar esse pessoal que está com muita coisa atrasada e cada vez ainda está acumulando mais, eu vou fazer o seguinte. Todo dia, quando a gente tiver nessas aulas, eu vou passar, além da atividade normal que tem que ter para todo mundo, vai ter também uma atividade que é só para os alunos que estão atrasados, tá certo? Aí o pessoal que já tiver feito, o pessoal que não está com essa atividade atrasada não precisa fazer, ok? Vocês vão entender melhor no decorrer aqui desse vídeo, que eu vou explicar direitinho. Mas vamos lá. Galera, começando com a aula de português, como vocês estão vendo com o livro didático, só que a primeira parte dessa aula de hoje, que vai ter vários pedacinhos, não vai ser com o livro didático. Vou precisar que vocês peguem, só pra gente fazer a leitura, certo? Como toda semana eu tô colocando várias vezes a leitura, vocês vão pegar o Caderno do Pai, que volume 1, tá? O que tem volume 1. Cuidado que tá acontecendo de gente se confundir. Passa atividade do volume 1, a pessoa faz do volume 2, ou eu passo atividade que é só leitura. Tipo, hoje, eu quero que vocês peguem só pra fazer uma leitura, aquelas leituras que vocês vão gravar e me mandar, tá bom? Quero que vocês mandem a leitura, tem gente que pega e faz logo a atividade, ó. Vocês vão, entendam, escutem com atenção. Vocês vão pegar só pra leitura. Essa leitura é lá da página 138, tá bom? Vocês podem abrir aí, que é essa aqui, ó, que vai aparecer. É da 138, é uma crônica do Moacir Scliar, ok? Isso, vamos usar esse texto só para leitura. Vejam aqui que no meu texto está marcado as palavrinhas, que quando vocês vão lendo, eu vou vendo a quantidade de palavras lidas, certo? Por isso é importante vocês lerem os textos que eu falo, que é os que eu já marquei, que demora um pouco. Aí assim, esse texto, vocês vão começar, ó, tem o título aqui, o início. Esse primeiro parágrafo vocês não precisam ler não, que é esse aqui, ó. Esta crônica, escrita por Moacir Scliar, foi baseada em uma notícia. Dormir fora de casa pode ser tormento, que fala sobre o medo de dormir fora de casa para crianças e pré-adolescentes. A partir desse texto, Moacir escreveu Tormento não tem idade, que é esse texto que a gente vai ler, Tormento não tem idade. Vocês não tem que ler esse primeiro parágrafo, vocês já podem começar daqui, ó, viu? Onde tem aqui um 8, vocês começam. Meu filho, aquele seu amigo, o Jorge, telefonou e vocês continuam, tá bom? Lembrando que o texto, ó, essa página tem um finalzinho aqui na outra página do lado, vocês podem olhar aí, tá bom? Aí assim, vocês vão ler o texto no tempo de vocês. Importante. Eu não analiso só quantidade de palavras, por isso não tenho isso, ó. Meu filho, aquele seu amigo Jorge telefonou, o que é que ele queria, convidou você para dormir na casa dele amanhã, o que foi que você disse que você não sabia, mas que você já quisesse aceitar o convite, fez mal, mas você sabe que dorme fora de casa, mas meu filho, você gosta de você. Não façam isso. Não leiam de uma vez, vão no ritmo de vocês. Tentem respeitar, ó, as pontuações. Meu filho, aquele seu amigo, o Jorge, telefonou. E o que é que ele queria? Convidou você para dormir na casa dele amanhã. E o que é que você disse? Disse que não sabia, mas que achava que você vai aceitar o convite. Fez mal, mamãe. Você sabe que eu odeio dormir fora de casa. Mas, meu filho, o Jorge gosta tanto de você. E, ó, tentem ler dando vida, gente. Ler com vontade, fazer parecer que realmente aquele texto que vocês estão lendo é uma conversa. Pode acontecer de verdade, tá certo? Essa é a primeira parte. Vocês vão só ler esse texto, gravar um áudio e me mandar. Primeira parte, concluída. Segunda parte, aí sim vocês vão pro livro didático. Ai, meu Deus, caíram, gente. Peguei vocês. Calma, pessoal, calma. O que é livro didático? É esse aqui, que tá na capa. Vocês vão pegar livro didático e vão abrir na 134. Tema novo, união de preposição com artigo. Com artigo, só isso. Para isso nós vamos ter que relembrar essas duas coisas, gente. O que é preposição e o que é artigo, para entender como juntar preposição com artigo. Mas é bem simplesinho, vamos lá. Questão 1. Releia esse trecho de O Incrível Enigma do Galinheiro, o texto que a gente leu na aula passada. Nesse dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li nada, nada, nada. Um nada em cada página. Organizado, não? Aí tem assim, copia as preposições do texto.
Essa questão 1, eu vou dar a resposta logo, pá, dar a resposta, que é já para ajudar a lembrar de preposição. Galera, preposição são palavras que servem para unir palavras. A preposição sozinha não serve para muita coisa, ela só existe entre duas palavras que é para unir. Por exemplo, vejam só. Ó, nesse dia consegui ler o caderno de anotações. Quando tem assim, o caderno a gente sabe o que é, né? É um caderno de escrever. Anotações a gente sabe o que é, são as anotações, o que foi escrito. E o de? O de, me dá um dia aí. O de não é nada, o de não é um objeto, o de não é uma coisa. O de é uma preposição que junta caderno e anotações. Que ia ficar estranho, ó. Nesse dia consegui ler o caderno anotações. É estranho. Então, o caderno de anotações, que indica de que é o caderno. A primeira preposição é de. A outra, do detetive. Olha aí, já está até circulado, né? Anotações do detetive. Deixa eu tirar da frente. Nada, nada, nada. Um nada em. Olha o em. Também, o em é uma palavra que serve para ligar a palavra nada e a palavra cada. Ó. Se fosse assim, um nada cada página. Chato, feio. Agora, um nada em cada página. Tá ligando essas duas palavras. Isso, pessoal, são preposições. A resposta da já tô dando aqui. São 3 palavras. De, do e em. Pode colocar aí, pode colocar. Dê a resposta mesmo, que é para relembrar. Aí agora vem isso, ó. Preposições são as palavras que servem para ligar. Como eu falei, ligar uma palavra a outra, para não ficar estranho. Artigo, que é outro tema de hoje, são as palavras que indicam quantidade e gênero de alguma palavra. Por exemplo, bem simples aqui, o caderno. Tá aqui, ó. O caderno. Caderno é a coisa, né? Ó, é o substantivo, tá aqui. O caderno é o artigo que indica quantos cadernos são, que em casa aqui é só um, que eu falei o. Se fossem 2, eu ia falar os cadernos, né? E indica o gênero, se é o caderno masculino ou o caderno feminino. Não é a caderna, é o caderno, ok? Pronto, isso é artigo. Hoje nós vamos ver que algumas vezes as preposições dos artigos se juntam. Vejam só no quadro verde, que é aquele quadro que sempre vem com explicações, ó. As preposições de, em e por podem se unir aos artigos, formando uma só palavra. Observe, a palavra das. É quando junta a preposição de com o artigo as. Pergunta assim, de quem são essas canetas aqui? Você responde, são das meninas. Quando você fala das, é que você está ligando a preposição de com o artigo as. São de as meninas. Isso não existe de as, então a gente junta num só e vira das. E assim tem outros, ó, dos, que é a junção da preposição de com o artigo os. Dumas, que é a preposição de mais o artigo umas. Dum ou duns, que é a junção da preposição de com o artigo ou artigo uns. Aí nas, que é a junção da preposição em com o artigo as, e assim vai. Leiam o quadro todo com atenção, que é desse quadro que vocês vão poder responder as outras questões. Ó, na questão 2, encontre no trecho da atividade 1 uma preposição unida a um artigo e circule-a. Já está respondido lá também, que você pode ver que é o dó, quando tem assim. Tá aqui em cima, ó em cima de mim. Nesse dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Dó, pessoal, é a junção da preposição de com o artigo o, como já tem bem aqui, ó, segunda linha, dó. Em vez de falar, consegui ler o caderno de anotações de o detetive. Não, a gente junta e vira do detetive. E a última é a 3. Complete as frases com o que se pede. O detetive tomava notas... caderno. Viu como não tem sentido, né? Precisa de uma preposição aí. Aí vocês vão juntar duas coisas. A preposição em e o artigo Só que vocês não vão escrever. O detetive tomava notas em um caderno. Tá certo, vocês poderiam usar. Mas vamos fazer o que se pede. Vamos juntar numa palavra só. Se vocês virem aqui no quadro, vocês vão ver o que acontece quando a gente junta em e um. Em vai virar uma preposição. Qual? Vejam no quadro. E assim também na B, C e D. Tem tudo no quadro, beleza? Na página seguinte é um outro conteúdo, mas também é, de certa forma, continuação desse, tá, pessoal? Vejam só. Questão 1. Releia as frases do conto. Então me levem à cena do crime. Eu que roubava as galinhas, dava às famílias de uma favela. Circule nas frases as palavras formadas pelas preposições de mais artigo. Já está circulado. Olha, eu já deixei a resposta. Ali na primeira, ó.
Então, me levem à cena do crime. O que é o do? A gente aprendeu. É quando junta a preposição de mais artigo o. Me levem à cena de o crime, que vira me levem à cena do crime. E a outra? Dava às famílias de uma favela. O que é duma? É quando junta o de com uma e vira duma. Ok? Aí a B. Como foram formadas essas palavras? Eu acabei de falar, né? Que é sempre a primeira, dó, é usando o artigo de, é usando a preposição de mais o artigo. Aí você escreve de mais e coloca o artigo que eu falei. Se você não lembra, volta um pouquinho o vídeo, ó, que eu dei a resposta. E a outra, duma, é usando a preposição de com o artigo. Se você não lembra, volta um pouquinho que eu disse também. E vamos para C. A palavra a, com esse tracinho em cima, destacada nas frases, também é a união de preposições e artigo. Que preposição e artigo estão unidos? Essa também eu já vou dizer logo. Ó. Quando aparece um a sozinho, ele é um artigo, né? A caneta, a menina, a árvore é um artigo feminino. Quando o a está com esse tracinho que a gente chama de crase, que é o título lá dessa página, é porque ele é a união do artigo a, que é a menina, a gata, a árvore, a mesa, com uma preposição a. E tem a preposição a? Tem, certo? Quando você une um a com outro a, vira um a com esse acento, como vocês podem ver no quadro verde. Ó. A preposição a também se une aos artigos. Observe. Tem a com s, as. É a preposição mais as do artigo. Ou ao com s é a preposição mais o do artigo. Quando a preposição a se une ao artigo feminino as, ocorre a crase. Essa união é indicada pelo acento grave, que é esse acento assim. Não confundir, ó. O acento grave é para esse lado, o acento agudo é para esse outro, ok? Na palavra, por exemplo, fé, o acentozinho que fica em cima do é esse. Quando é uma crase, fui à feira. É esse acento aqui, grave, ó, pro outro lado, certo? Esse é o acento agudo, esse é o acento grave. Exemplo, noca. Então, deu um passo à frente e confessou. O normal da frase seria assim, ó. Noca, então, deu um passo à frente. Por quê? À frente, 2A. Porque um A é a preposição, né? Para ligar o passo e a palavra frente. E o outro A é o artigo, porque à frente é feminino. Mas ninguém vai falar, deu um passo à frente. Para não ficar a gente junta tudo num A só, que é o Azinho com acento grave. Certo? Atenção. Não ocorre a crase antes de substantivo masculino, porque no substantivo masculino não tem artigo a, tem artigo o. Antes de verbo, antes dos artigos um e uma e antes de pronome de tratamento. O a só vai acontecer quando tem a preposição a e o artigo a. E aí vamos para as questões. Ó. Opa, volta. Reescreva as frases substituindo a palavra masculina destacada pela palavra feminina entre parênteses. Contém assim, ó. Pediu ao detetive que decifrasse o enigma. Contém assim, ao detetive é porque é a preposição a e o artigo o, que vira ao. Só que você vai apagar detetive e colocar polícia. Como é que vai ficar? Não vai ficar pediu ao polícia. Não dá, né? Você vai trocar e fazer as alterações. Já que o tema da aula é crase, vocês vão usar a crase. E na B, Sherlock não estava atento aos detalhes. Você vai escrever embaixo no caderno e escrever, trocar detalhes por pistas. Sherlock não estava atento, pistas. Não vai botar aos pistas. Não dá certo, né? E na 3, aí vocês vão trocar por crase, na 2. E na 3, explicar por que não ocorre crase. Essa pergunta de não ocorre crase, vocês vão ler as frases e olhar aqui, ó, aqui do lado tem explicando. Você pega a explicação que precisar e coloca em cada uma. Beleza? E tipo aqui, ó, na 1. Fomos a pé ao colégio. Por que esse A do colégio não tem a crase? É porque pé é um substantivo masculino. Aí você coloca aí. Não ocorre crase antes do substantivo masculino. Pode só escrever assim, substantivo masculino, que já dá para entender. Aí na B, C e D vocês vão dizer o porquê. Show? E galera, deixa eu virar aqui a página. Deixa eu ver. Ixi, o tempo. Vamos lá. Além disso, vamos ter uma pequena atividadezinha, que é essa aqui, ó.
para relembrar pontuações. Essa semana nós vamos falar muito de pontuações, que eu já falei um pouquinho antes, vou falar aqui de novo. Ó. Vamos falar muito, vamos ter atividades sobre pontuações, porque tem alguns alunos que estão se perdendo. O que são as pontuações? As principais são essas, vocês estão vendo aqui, eu vou mandar isso aqui no grupo. Ó. O ponto final, que a frase acabou, a vírgula, que indica uma pausa. Quando você está fazendo uma lista de coisas, você vai botando vírgula em cada coisa. Ponto e vírgula apontam uma pausa maior que uma vírgula, né? 2 pontos é usado para iniciar uma explicação. Alguém vai explicar alguma coisa, 2 pontos. Antes de uma fala, bota 2 pontos também. Ponto de interrogação, que é no final que indica uma pergunta. Exclamação, mostra espanto, admiração, surpresa, etc. É emoção, alguma emoção grande. E o travessão indica uma fala, certo? Para isso, pessoal, vai ter esse exercíciozinho aqui. Uma questãozinha, vocês vão copiar essas frases no caderno e colocar as pontuações. Veja que elas estão todas sem pontuações, vocês vão colocar. Aí, ó. Maria e Joana foram ao teatro. Camila comprou uma calça, uma blusa e uma sandália. Que dia é hoje? Vocês vão colocar as pontuações que vocês acham mais adequadas em cada frase dessa. Me mandam, eu olho e se tiver alguma que precisa agitar, eu mando para vocês. E só para terminar aqui, falando de pontuação, um exemplo da importância de pontuação tem esse seguinte textinho, que eu vou ler aqui rapidinho. Ó. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu então papel e caneta. Só que, com a ansiedade com que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim, olha como escreveu. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será pagar a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Foi isso que ele deixou. Morreu antes de fazer a pontuação e ficou aí. A quem deixava a fortuna eram 4 concorrentes, o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres, e os herdeiros assim pontuaram. Esse textinho é fictício, é invenção, mas serve para a gente começar a entender como funciona a pontuação. Olha só, o texto é, deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O sobrinho foi lá e escreveu assim, deixo meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Ou seja, ele com a pontuação fez ele ganhar. Aí a irmã foi lá e ajeitou. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. É o mesmo texto, com a pontuação, quem ganhou agora foi a irmã. O padeiro chegou lá e escreveu, deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então chegaram os pobres da cidade e espertos fizeram essa interpretação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será pagar a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Só um textinho para vocês verem, gente. Com a pontuação pode mudar o que está acontecendo. Por isso que é muito importante a gente conseguir usá-lo legalzinho. Certo? E, gente, as atividades de hoje são essas, ok? Primeiro nós vamos mandar a leitura. Depois, essas 2 páginas do livro. Né? 2 páginas do livro e essa questãozinha de pontuação aqui embaixo. Como eu falei no início lá do vídeo, eu vou todo dia botar uma atividade a mais só para os alunos que tiverem atrasado. A atividade atrasada de hoje é essa, ó. Atividade da página 52, 53, 54, 55. O que é isso, professor? Essa atividade é aquela atividade do dia 9/6. Faz tempo. Tem muita gente ainda que nunca fez essa atividade. Que às vezes fez outras, pulou. Então, ó. Tem naquelas listas que eu mandei, né? Olha na sua lista. Se você faltar a atividade do dia 9/6, que é a atividade de pronome demonstrativo, que é essas 2 páginas aqui, você lembra, né? Quem já fez, lembra disso aqui que faz tempo. E essa aqui foi a primeira que a gente fez quando a gente começou essas aulas online, assim. Se você já tiver feito, não precisa fazer essa atividade, tá bom? Pode fechar aí e fazer as de hoje. Agora, se você é um aluno que não fez essa atividade, vai ter que fazer, pessoal. Ó, eu tô ajudando porque agora, ao invés de deixar aquela lista gigante, você não sabe como fazer, eu vou estar avisando. Hoje você faz essa, aí a pessoa faz essa e pronto. Aí amanhã faz outro. Desse modo, daqui a pouco, vamos estar todo mundo acabado com essas listas de atividade, tá bom? E se você não sabe se fez ou não, pergunte para mim, professor, eu já fiz a atividade atrasada de português? Aí eu digo, se tiver feito, ok. Se não tiver feito, você vai fazer. Galera, obrigado. Desculpa aí o vídeo longo, que tinha muita coisa para explicar. Nos vemos daqui a pouquinho com matemática. Boa sorte e valeu!